Pessoal, eu já dei o start aqui na gravação da web aula ao vivo de hoje. Antes, né, da gente iniciar, que eu tenho alguns avisos para fazer para vocês, eu vou compartilhar as diretrizes Senai em digital. Depois, né, nós voltamos à nossa programação normal e eu já vou fazer os avisos aí sobre essa UC, né, que ela está finalizando aí prematuramente, tá? Aí depois a gente fala disso. Só um minutinho, deixa eu aumentar o volume aqui, ficou baixo. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Deixa eu só compartilhar aqui a tela. Tem muita coisa para avisar agora. Ó, já fiz o lançamento da nota de vocês, tá? Do momento presencial. Está tudo ok. É o seguinte, pessoal. Essa UC aqui, eu vi que ela só tem um momento presencial. Já a de manutenção elétrica predial e industrial tem mais momentos presenciais. Aí por isso que essa UC está acabando agora. O ideal seria a gente ter pelo menos mais duas aulas, né? Igual eu falei lá no início dessa UC aqui, lá para o dia 16/4, que quando eu chegasse nessa gravação de hoje, na quarta aqui, eu iria deixar ela e conteúdo extra. Aí o que que eu já fiz aqui, né? Já olhei as correções de vocês, já olhei o momento presencial. Eu liberei aqui, ó, o material complementar, tá? Já está liberado o material complementar da área da aula que eu estou gravando agora, tá? Até a Flaviane já deixou tudo pronto aqui, o selo. É só eu upar essa aula aqui, já está tudo pronto. E daí, como desculpa, gente. Na próxima semana a gente já vai começar com o C de manutenção elétrica predial e precisávamos de uma aula, pelo menos, para falar da outra atividade. Aí o que que eu fiz? Essa aula, amanhã, quando ficar disponível a aula que eu estou gravando agora, eu vou. Por isso que eu já deixei o material extra liberado para vocês. Eu vou liberar essa aula que já está gravada aqui, tá? É de outra turma, mas ela tem a ver com o mesmo assunto, tá? Por isso que eu coloquei como web aula extra, tá? E a data de hoje também. E também eu vou deixar uma última aula. Essa aula é muito importante para eu deixar ela passar. Como próxima semana a gente já vai estar no outro conteúdo, né? De manutenção predial, eu deixei ela aqui já gravada com cálculos. Tem alguns cálculos interessantes aqui, ó, com o modelo dessa linha de transmissão, tá? O modelo que eu venho falando aqui, eu até comentei desse modelo matemático, né? Que tem as admitâncias aqui lá, na primeira aula, tá bom? Aí essas, então vão ser três aulas, tá?
A aula que eu estou gravando agora, mais duas extras, tá? Uma com a orientação da atividade, a pasta que já está liberada, e a outra, o fechamento dessa UC aqui. Então, vocês vão ter três aulas aí para vocês assistirem, beleza? Era isso que eu precisava avisar para vocês. Aí hoje eu vou falar da atividade 1 SAP 2, tá? Vamos lá. Essa daqui, ó. Igual na aula anterior, lembra que o modelo lá de subestação, eu deixei aquele vídeo para vocês usarem ele como referência, tá? Essa de hoje aqui, como eu vou deixar a segunda atividade gravada, então só vou baixar aqui o contexto, tá? Baixar o contexto aqui e baixar a folha da atividade 1, para a gente comentar agora aqui. Beleza? Que aí aula, a aula que eu vou deixar gravada aí, que vai ser liberada amanhã também, junto com essa de hoje, já tem a análise lá, tá bom? Vamos lá. Ó, essa daqui é a descrição, tá? Deixa eu só tirar aqui o parágrafo. A energia tinha acabado, né? E aí se eu não me engano, era o Fabrício lá, né? Isso mesmo. Peraí, deixa eu ver se eu não peguei a mesma. É porque essa é a 1 da SAP 2. Essa primeira aqui, lembra, foi da aula passada. Essa foi da aula passada, né? E essa 1 só que é da SAP 2, tá? Então, só recapitulando, pessoal. Que são os materiais extra, eu vou mostrar daqui a pouco aqui para vocês. Então, após analisar, né, isso aqui é da SAP 2, tá? Após analisar a situação das condições no entorno ali do local, né, considerando o cabo é, caído ali no solo, né, então, dependendo do cabo, foi um curto-circuito fase terra, né? Carlos e sua equipe se prepararam para executar o serviço de recolocação do condutor a fim de que a energia seja restabelecida, né? Então, o técnico lá, de engenharia, né, o Carlos, solicitou que fosse o serviço de manutenção, fosse feito, né, o serviço de manutenção no condutor, a fim de recolocá-lo em operação, ou seja, energizado novamente.
Então, quando um cabo, né, arrebenta aí, né, ou por uma galha de árvore, né, ou um outro, né, situação que ocorre ali, deixa eu mostrar aqui alguns exemplos que eu tenho aqui. Só um minutinho, galera. Ah, eu lembrei, tá no de linha viva aqui, deixa eu só achar aqui. É um que mostra a equipe. Ó, esse daqui, deixa eu ver se é esse. Ah, não, esse aqui foi o sexto que o controle é que adernou, né? Esse que eu queria mostrar para vocês, né? Deixa eu ver se é esse aqui. Não, esse aqui também foi a caçamba que virou. É, eu não tô achando aqui não, pessoal. Vou fazer o seguinte, só para vocês entenderem a situação aqui. Então, ele tem que fazer a APR, né? Análise preliminar de risco. Eu vou pegar emprestado essa aqui no caso, deixa eu apagar isso aqui que eu tinha escrito outra aula aqui. Então, o cabo, né, ele caiu ao solo, né, nessa atividade um da 2 aqui, né, da SAP 2. É, pediu que fosse realizado o serviço de manutenção, né, a fim de recolocá-lo em operação, para que houvesse restabelecimento de energia aos consumidores afetados. Então, para realizar essa manutenção, ele vai precisar fazer o quê? Elaborar uma OS, né? Provavelmente utilizando um documento oficial, né? Antigamente era físico, né? Era papel, e escrevia lá num formulário. Hoje em dia ele é eletrônico, tá, pessoal? Aí tem um app. Esse app no início eles entregavam um tablet. Hoje em dia é um app no celular, tá? E daí, em vez de você ficar escrevendo, você vai esse formulário ele tá no formato de checklist, tá? E daí já tem as opções, tem as tags, né, os códigos ali e a opção quando você for preenchendo, tá? Daí eu peguei essa situação que ó, identificar e relacionar os materiais, equipamentos, instrumentos e ferramentas, né? Então, elaborar uma ordem de serviço, né? Identificar os materiais e equipamentos, seguir os procedimentos de trabalho. Procedimento de trabalho é o conhecido como POP, tá? Os eletricistas mais antigos, algumas concessionárias ainda falam POP, o que na minha opinião técnica aqui, é o mais adequado. Hoje em dia, muitas concessionárias, inclusive a Equatorial Goiás, né, acompanha que o movimento que tinha sido implementado pela CELG, depois implementado pela Enel, né, que assumiu depois aí da CELG, chamar instrução técnica. Mas no final das contas é a mesma coisa.
Então, esse procedimento de trabalho, ele é caracterizado como um procedimento operacional padrão. Operacional porque você vai fazer um passo a passo, né, para restabelecer a energia, né, e no caso, o circuito, ele provavelmente vai estar desenergizado, né, se não tiver, na verdade ele vai estar desligado, né, se a chave fusível ela foi acionada, né, aí depois que você fizer isso, você vai fazer a emenda do cabo, tá? O circuito vai estar desligado, você vai ter a certeza de que realmente ele não está funcionando, né? A proteção atuou, né? Porque senão vai ter centelhamento. Por isso que tem esse desenho aqui de faísca aqui no slide, tá? E você vai fazer o procedimento que é realizar a conexão, né, a emenda, né, ou trocar o cabo ou realizar a emenda, tá? Então, né, olha, para equipes de emergência, manutenção e obras, né? Então você vai primeiro fazer o quê? Identificar se o condutor está energizado ou não, né? Você tem que fazer a detecção de tensão. Inclusive, eu tenho aqui o vídeo aqui, ó. Esse vídeo aqui, ó, foi quando os. Agora, esse outro que eu estou procurando aqui, eu já. Isso daqui, ó, eu não vou deixar o áudio, não. Precisa do áudio aqui, não. Foi só para mostrar para vocês aqui. É uma rede rural, né? E aí o cabo, ele tocou na cruzeta, tá? Isso aqui é um poste duplo T, tá? Aí tá vendo que ele tá. Ó, eu ia falar, vocês escutaram o barulho? Não. Aqui ele está com a vara de manobra, né, universal, universal porque tem o detector, né, de tensão para ele saber se o poste está energizado. Aí por quê, professor? Vocês vão ver agora. Isso aqui é uma rede rural, tá? Isso aqui é a rede rural, a média tensão, ela é monofásica, tá? Essa aqui é chamada de rede tipo U, né? U1. Aqui em cima você tem a média tensão nessa parte de cima e aqui você tem abaixo. Aí ele tá gravando aqui, ó. Agora a imagem ficou melhor. O isolador de pino aqui, ó, nessa rede tipo U, você não tem cruzeta, tá? Como ela é monofásica e o poste é duplo T, né? Esse postezinho quadrado, você tá vendo que tem as furações aqui. Aí esse pino para pino para poste, ele é instalado direto no poste aqui na rede tipo U, tá? E aí o que que aconteceu? Você tá vendo que o isolador aqui tá quebrado. Inclusive, a cabeça dele aqui, ela tá exposta. Aí o que que aconteceu, né? Rede rural acontece de pessoas, né, fazer vandalismo ali, né? Aí você pensa assim, ah, não, tá no meio do mato, tá seguro. O cidadão vai lá, dá tiro de espingarda, atira com aquelas espingarda de chumbo, ou até mesmo aquelas baladeiras que o pessoal chama, né? Que é o estilingue, né? Utiliza ele e aí para quebrar. Isso aqui a cabeça desse isolador, ela é de cerâmica. E aí você, né, atira que ela estoura. E o que que aconteceu? Esse cabo que está bem aqui na ponta é o de baixa tensão. É o, por exemplo, né, na verdade, desse jeito que está aqui, ele é multiplexado. Ele tem as três fases, tá? Três fases mais o neutro, tá? Quando é uma rede é, multiplexada, que todos os cabos, exceto o cabo o neutro, né? Ele é nu e as três fases, ela vem enrolada em volta do neutro ali,
que na verdade o pessoal chama de mensageiro, tá? E aí o que que aconteceu? Quebrou aqui, ó, e esse cabo soltou e encostou no poste. O que que aconteceu? Curto-circuito. Daí o eletricista, né, ele visualizou aqui, o que que ele vai fazer antes mesmo, porque ele não sabe se a proteção atuou. E aqui, ó, vocês não estão escutando? Deixa eu compartilhar aqui, que aí vai ficar melhor. Vou compartilhar de novo, só que eu vou incluir o som, tá? Ó, agora vocês, deixa eu ver. Não, não está compartilhando. Estou incluindo o som e a tela aqui. Isso. Agora eu estou incluindo o som aqui, ó. Eu vou mostrar o vídeo desde o início. Tá, escutou, viu? Aí galera, ó, pra você ver, a gente veio aqui pra trocar um isolador, ó. Olha lá, ó. O neutro tá junto com a fase da armação, ó. Aí, A ó. fase caiu, ficou junto, ó. Aí o poste tá energizado, nós veio aqui trocar, ó. Aí nós conversou entre a equipe nossa aqui e foi lá buscar o detector e veio testar no tronco do poste. Tá escutando, ó? Tá todo energizado. Vocês escutaram aí, ó, o detector de tensão, né? Esse aqui é detector de tensão. Por que que você tem que colocar na vara de manobra? Porque é um circuito de média tensão, né? Então há distância, né? E aí um gravando e o outro com a vara de manobra para detectar. Aí vocês estão escutando, ó, aqui tá saindo, E foi lá ó, buscar o aí, ó. detector e veio testar no tronco do poste. Tá vendo, Tá ó? todo energizado, ó. E aí se um de nós encostasse, pegasse no poste, nós ia morrer. Tá vendo aí, ó. Isso aí serve de exemplo para todas as equipes, tomar cuidado quando for fazer esse tipo de serviço, ó. Isso não é brincadeira. Falou, um abraço. Equipe 9144 Engenheiro Navarro. Então, pessoal, por isso que tem o primeiro passo aqui, identificar se o condutor está energizado ou não, né? No caso aí de queda, o cabo ele não chegou a arrebentar, mas ele saiu do isolador, ó, saiu do isolador e ficou aqui junto com a armação da baixa tensão, tá? Então essa energia esse potencial elétrico ele está no poste e também se propagou provavelmente para esse. Ele falou que era o neutro, né? Eu não sei, porque aqui só tem média tensão, mas aqui tem a baixa, né? Então essa energia, imagine, essa fase aqui, né? Essa que se desprendeu, ela tem 7.965 volts, tá? Então, assim, é um nível de tensão muito alta e a proteção, né? O que você tira de conclusão? A proteção, né? A chave fusível, ela não desarmou. Tem chave fusível, né? Seria essa plaquinha aqui, ó, que ia aparecer. Eu vou abrir todos aqui e vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, se lá no poste tem essa placa, ó, GN, quer dizer Goiânia, né? Aparecida de Goiânia é AP e por aí vai. Anápolis, se eu não me engano, é AN. GN, né? Quer dizer Goiânia. Esse aqui é o código. É um transformador de posse da concessionária. O que quer dizer isso? Posse da concessionária. É um transformador que fica na rua, tá? Então ele fica na rua, por que que ele faz esse transformador? Ele pega a energia 13,8 e converte para baixa tensão, tá? E esse daqui é o ID, a tag de identificação dele. Na hora que bate lá no computador, né, o número 313296, ele fala, olha, tem um poste duplo T, vamos supor que o transformador tivesse aqui, poste duplo T com um transformador de 112,5 kV, né, instalado. Aí por isso que ele é GN11. O GN12 é uma chave fusível, tá? Provavelmente essa rede, se ela tem a chave fusiva, uma GN12, provavelmente ela não desarmou, tá? Agora o outro que é o GN13 é uma chave faca.
Aí chave e faca é só para manobra. O que quer dizer manobra? Você fechar ou abrir o circuito. GN21 já é um transformador, só que é um transformador de cliente, ou seja, é um transformador de um supermercado, né, um estabelecimento comercial grande, tipo o Açaí, né? Ou uma indústria, né, uma empresa. Então, geralmente fica essa tag aqui lá nessa plaquinha aqui. Também tem um outro jeito de pôr essa tag. Ela fica de cima para baixo. Aqui, por exemplo, esse número aqui, ó, em vez da esquerda para a direita, ele vai ficar de cima para baixo. Ele ficaria 3 1, né? 3 3 3, aí são 4 3, né? Essa tag aqui, 4 3 enfileirado, só que de cima para baixo, tá? Beleza, professor. Então entendi. Identificar se o condutor está energizado, né? Isolar a área em volta do condutor partido sem tocar o condutor. No caso aqui, ó, ele ficou, esse daqui do exemplo, né? Ele ficou lá no poste ainda, né? E ainda mais, né? Energizado. Então, você vai ter que correr a linha para descobrir aonde que está a chave fusível mais próxima ou a chave faca para você desarmar. Informar ao centro de operação e distribuição a situação, né? Relatando a urgência, verificar se existe um ponto de seccionamento próximo sem abandonar o local, né? Abrir todo o circuito, não somente a chave que está lá com o condutor partido, né? Aguardar as instruções do COD e, se for solicitado, executar o reparo, tá? Isso aqui, ó, é se você, por exemplo, encontrar, você é da equipe, né, de manutenção, mas você não está de plantão, tá? Você encontrou. Ó, houve um curto, né? O fio caiu, você estava passando, encontrou ele, isolou a área, né? Identifica aqui, ó, vai abrir, né? Abre aqui a chave fusível, que aí agora você tem certeza que está desenergizado, né? Beleza. E aí você vai fazer depois o aterramento temporário, né? Você aterra basicamente aqui, ó, desse lado aqui, ó. Aterramento temporário, ó, você instala ele aqui de um lado e do outro aqui, ó. Tem um conjunto que chama conjunto de içamento. Aí esse conjunto de içamento, você tem três garras. Aí essas três garras você vai instalar nas três fases. Se for uma fase, só uma, né? As três garras, uma em cada fase, né? Fase A, B e C. E aí depois você vai conectar lá na terra. Porque quando você estiver fazendo a emenda desse cabo aqui, né? Unindo e novamente, se houver uma descarga, se houver uma energização fortuita, né, que não está prevista aí na OS, o que que vai acontecer? O circuito vai voltar a energizar novamente. Só que o aterramento temporário, por ele estar aqui dos dois lados, o que que vai acontecer? A energia vai vir aqui, chega no aterramento temporário e ela vai ser direcionada para o solo, protegendo quem está fazendo o trabalho aqui, tá bom? Vamos lá. Daí, ó, o material que eu compartilhei com vocês, dê uma olhada aqui, ó, que é a emenda do condutor, tá? Geralmente, o que que a equipe de distribuição faz? Ela coloca uma lona aqui no chão e daí separa todo o material que vai utilizar, né, para emendar o cabo. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é uma escovinha, uma escova de palha de aço, ó. Aí que faz de conta, ó, faz de conta não, né? Nesse poste aqui, ó, isso aqui é uma rede chamada B, né? Ela é uma beco total, tá? Uma B2. E daí, ó, tá vendo que a fase do meio, ó, caiu,
semelhante à situação. Isso daqui, não se preocupem, tá lá na pasta que a Flaviane já compartilhou com vocês. Já. Aí o que que você vai fazer? Ó? Você vai pegar cada ponta aqui do cabo, onde você vai fazer a emenda aqui, ó. Esse cabo alumínio com alma de aço, ele tem 6 fios, né? E o sétimo é 6 de alumínio em volta e o sétimo no meio aqui. Você vai vir aqui com uma fita e literalmente onde você vai fazer a emenda aqui, né? Você vai cortar essa parte aqui, ó. Só que você vai isolar aqui, ó. Isolar no sentido de juntar eles aqui, ó. Você pega uma fita isolante, porque esse fio aqui, ele tá, se você for acompanhando aqui, ele foi trançado em espiral, tá? E é daí, se você parte ele em algum ponto aqui, ele pode começar a abrir, né? Igual um guarda-chuva mesmo. Então, em um ponto aqui, ó, você fecha ele aqui com a fita, né? Vem com a luva. Essa aqui é uma luva para emenda, tá? Ela basicamente é um tubo, tá? Um tubo metálico em que você vai juntar essas duas pontas aqui, ó, tá vendo? Ele mediu até o meio dela aqui, ó. Aí fez a limpeza aqui, ó, tirando incrustações, limpa com essa escova de aço aqui, tá? Depois, ó, que você marcou aqui até o meio, cortou, fez a limpeza aqui, ó, você insere dentro da luva, né? Com alicate crimpador aqui, ó. O que que esse alicate faz? Ele vai apertando aqui, ó, deixa eu, tá vendo aqui, ó, o alicate, você vem crimpando aqui. O que que é crimpar? É você preparar a ponta do cabo, igual quando vocês vão ver na próxima UC, né? É, mas provavelmente vocês já fizeram isso, o professor já explicou lá a instalação predial, né? O ideal é você crimpar os cabos, colocar os terminais, né? Para você ter não só uma organização, mas uma conexão elétrica mais efetiva, tá? Então você vai fazer isso para os dois lados, tanto para esse lado aqui quanto para o outro aqui, que você está fazendo a emenda, né? Aqui é cabo de alumínio com alma de aço, é o CA. E daí, ó, repete, faz a mesma coisa do outro lado, marca. Só que aí esse cabo, você concorda comigo aqui, ó, que aqui tá mostrando para você emenda, né? Você concorda que esse cabo aqui, por ele estar arrebentado aqui, você vai ter que fazer o tracionamento dele. Aqui tá mostrando, ó, o eletricista aqui na escada aqui, ó, ele vai pegar outra ponta aqui, ó, e fazer o tracionamento dela para juntar com esse outro lado aqui, ó. Quer ver, ó? Pera aí. Você vai usar um guincho portátil aqui, ó, vai prender a outra parte do cabo de um lado e essa outra parte aqui no guincho portátil aqui, ó. Aí quando você vai fazendo esse movimento aqui, o pessoal chama de catraca, tá? Mas ele não é uma catraca, não. E aí você vai tracionar ele de modo que você consiga chegar com o tubo, né? O tubo, que você vai ter que juntar essas duas pontas aqui, ó. Você vem com um tubo aqui, né? Traciona ele, vai fazendo tracionamento aqui até você conseguir juntar o cabo. Quando tiver lá em cima aqui para fazer emenda, ó, você vem com o alicate de pressão aqui, o crimpador, aí crimpa novamente e pronto, ó, você fez a emenda, depois tira, chama esticador americano, tá? Esse ferro aqui, ó. Esse aqui, ó. Dos dois lados aqui. Aí você coloca o pessoal chama de esticador americano lá, tá? Aí ele pega, depois você tracionou, juntou os cabos aqui, aqui ele já juntou. Agora você vai distracionar para ele voltar à forma original, né? E geralmente ele fica mais ou menos assim, ó. Ele vai ficar com uma curva, o pessoal chama de catenária, tá? Essa catenária é uma curva em que todo o cabo, quando ele é tracionado, por exemplo, você não pode tracionar o cabo igual uma corda de violão, né? Porque
com a dilatação, né, a dilatação linear aí, dilatação térmica que ocorre aí, né, de dia está muito quente, depois de noite esfria. Com essa dilatação aí, você não pode tracionar ele, deixar ele esticado, esticado. Daí ele vai ficar com essa curva, né, que o pessoal chama de catenária aqui. E aí você tem que tomar cuidado para isso, porque senão você vai ter que colocar um outro cabo ali, ou colocar, fazer uma dupla emenda, pegar um pedaço de cabo aqui, ó, emenda essa parte, ó, usa uma luva aqui, e outra aqui, ó, juntando aqui, de forma para fazer essa barriga, né, que o pessoal chama, essa curva aí, tá bom? Então é isso, pessoal. Façam aí o relatório, aí depois você registra tudo, tá? No relatório aqui, ó. Aí aqui, ó, eu fui descrevendo. O ideal é que você descreva tudo que está passando aqui, ó, tudo que está mostrando. A forma de você descrever aí é conhecida como procedimento operacional padrão, tá? Vamos voltar lá pro. Uai, professor, você não tem um exemplo dele? Tem, tá lá na pasta de você. Não, é esse aqui. Ó, emendar condutores de alumínio com alma de aço. Daí, ó, o procedimento você vai colocar esses passos aqui. Passo 1, desenergizar o trecho, que é uma POP, né? Passo 2, inspecionar e analisar, planejar e executar. Vocês vão colocar esses 11, não 11 não, né? Deu 13 passos aqui. E daí o POP, ele tem esses 4 pilares, que é o desenvolvimento, né? O que que você vai fazer, a competência, né? Quem que pode fazer, quem tem a autorização, a anuência, né? Qual que é o risco daquele passo e como é que você vai controlar. Então, você vai colocar isso nesse relatório falando que vai fazer o procedimento de emenda de condutores, tá? Beleza? Então é isso, a atividade aqui. Aqui eu coloquei só um resuminho aqui, mas basicamente é isso. Você tem que montar esse documento aqui, aí falando que vai fazer. Ó, teve a necessidade de ir em campo, verificar as condições do condutor, quando ele caiu no solo, tá? E aí o procedimento em si é esse daqui, ó. É esse procedimento operacional, né, para você fazer um passo a passo lá para emendar o condutor padrão, padrão por quê? Porque todos os eletricistas de rede vão fazer esse procedimento, tá? Por isso que ele é padrão e ele é pautado na segurança do trabalho, né, em conformidade com os ditames da NR10, né, segurança em serviços em eletricidade, desde o projeto até o que a gente está comentando aqui, que é a execução, tá bom? Então é isso, pessoal. Vou, né, vou deixar renderizando aqui. Aí não esqueça, viu? Essa aula mais duas que eu vou liberar para vocês, que é as duas aulas gravadas aí, complementando a próxima atividade. Tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima web aula ao vivo.